Oi, pessoal! Voltamos aqui ao canal, conforme prometido na última aula, para continuarmos os comentários acerca da nova lei 14.195, que saiu agora dia 26 de agosto de 2021. E o nosso tema na aula de hoje será a prescrição intercorrente. Essa nova lei, como eu falei no vídeo anterior, né? Ela entra em vigor dia 27 de agosto de 2021, ela tem uma aplicabilidade imediata e ela se origina na medida provisória número 1040 de 2021. No caso, a matéria originalmente regulada nessa MP era para facilitar a abertura de empresas, de comércio exterior, cobrança realizada pelos conselhos profissionais. No entanto, no momento da edição dessa lei de conversão, foram inseridos alguns tópicos relativos a processo civil, a direito civil, que, salvo o melhor juízo, são matérias que não podem ser tratadas dentro de uma medida provisória e configuram, salvo o melhor juízo, a dita emenda Jabuti, que é um contrabando legislativo. Quando vem num texto legislativo algo que ele não podia comportar. Quanto a este tema, já temos um pronunciamento numa ADI, né, a ADI 5127 da relatoria da ministra Rosa Weber, que coloca que esse tipo de procedimento violaria o devido processo legal, né? Então, simplesmente o devido processo legislativo, né, de elaboração das leis, e que por si só isso seria inconstitucional. Naquela ocasião, no julgamento dessa ADI, a ministra Rosa Weber colocou que toleraria até aquele momento, que não seria mais tolerável, mas enfim. Uma lei, quando entra no nosso ordenamento jurídico, todos nós sabemos que ela é constitucional até ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não nos cabe outra ação senão estudá-la e ver o que ela alterou de fato no nosso Código de Processo Civil e aqui falando de prescrição também no Código Civil. Muito bem, então nós temos que partir de um início falando que existem três maneiras de prescrição, três formas de prescrição. A primeira prescrição, nós temos a prescrição da pretensão. Essa prescrição da pretensão é aquela que fica no intervalo entre o dano, a lesão ocorrida e o ajuizamento da ação. Ela vem toda disciplinada lá dentro do Código Civil, os prazos em que prescreve a ação, né? O direito de ajuizar a ação. Então, essa seria uma primeira prescrição, a prescrição da pretensão. Uma segunda forma de prescrição, nós temos a prescrição executiva. A prescrição executiva, ela se baseia na questão do enunciado de súmula número 150 do STF, que coloca: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Não existe uma previsão legal expressa quanto a essa prescrição. Então, se o prazo para entrar com a ação é 3 anos, a prescrição da pretensão é de 3 anos, para entrarmos com a execução, com cumprimento de sentença, vão ser os mesmos 3 anos. Se nós temos 10 anos, vai ser 10 anos e assim por diante. Então, essa prescrição executiva, ela vai se regular, então, pelo mesmo prazo dado da prescrição da pretensão. Qual uma diferença? A prescrição da pretensão se dá entre o dano e o ajuizamento da ação, e aqui se dá entre o trânsito julgado da decisão e o início do cumprimento de sentença. Nós temos aqui aulas no canal também que falam a respeito de cumprimento de sentença e encaminho vocês para este material que já consta. E temos, por fim, a terceira forma de prescrição, que é a prescrição intercorrente, e nessa é que vieram as grandes modificações trazidas pela 14.195 e que até o presente momento, confesso a vocês, está todo mundo assim meio em choque com essas modificações, porque realmente elas podem trazer profundas e sensíveis
interferências e modificações no processo executivo, sobretudo contrariamente ao credor, né? Então, essa prescrição intercorrente, quando ela se dá, ela ocorre na tramitação, ela ocorre durante a execução autônoma ou no cumprimento de sentença. E ela deve obedecer, assim como as demais, os mesmos prazos de prescrição do direito material. Então, o que eu disse? Lá na primeira prescrição, a prescrição da pretensão, né? Essa prescrição da pretensão vem regulada no Código Civil. Então, eu tenho 3 anos para entrar com a ação. Num segundo momento, a prescrição executiva segue este mesmo momento. Então, entre o trânsito e julgado e o cumprimento de sentença, para que a gente entre com o requerimento inicial, prescreve essa pretensão executiva no mesmo prazo que consta lá no Código Civil. Então, eu tenho 3 anos para iniciar com a ação, eu tenho 3 anos para iniciar o cumprimento de sentença e eu terei 3 anos dentro do processo para a implementação da prescrição intercorrente, que a gente vai conceituar agora a seguir, só para deixar claro que os prazos serão os mesmos tidos dentro do Código Civil para a prescrição da pretensão. Então, a prescrição intercorrente, ela ocorre no trâmite da ação de execução autônoma ou no trâmite do cumprimento de sentença, se a gente tiver aqui um título extrajudicial, que vai ser a ação autônoma, ou judicial, que vai ser o cumprimento de sentença, o mesmo prazo ocorre a prescrição intercorrente, tá? E essa lei, essa nova lei 14.195, ela trouxe uma alteração no Código Civil e ela colocou o artigo 206A para tratar desse tema. Segundo o artigo 206A, com esta nova redação dada pela 14.195, diz o seguinte: a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Então pronto, já tá ali, né? Já tem a matéria, já está legislada, então nós ficamos somente atrelados ao enunciado de súmula naquela prescrição executiva, que não tem nenhuma legislação, a não ser a súmula 150. A prescrição da pretensão e a intercorrente, ambas vêm reguladas dentro do Código Civil. Uma coisa importante de se salientar é que essa prescrição intercorrente, ela ocorre no trâmite do processo de execução autônomo ou na tramitação do cumprimento de sentença. Eu não posso falar de prescrição intercorrente dentro de processo de conhecimento. Então, o processo de conhecimento, ele leva o tempo que for necessário, né? Porque, afinal de contas, existem processos, tem toda aquela dilação probatória, tem toda aquela segurança, né? Para se chegar a uma decisão correta, a uma decisão justa. Então, não se fala em prescrição. A prescrição é para ajuizar. Bom, não ajuizou no prazo, prescreveu, tu não pode ajuizar. Mas depois de ajuizado, não se fala em prescrição intercorrente no curso do processo de conhecimento. Essa prescrição intercorrente só ocorrerá no curso da tutela executiva, que vai ser a execução autônoma ou o cumprimento de sentença. Bom, dito isso, todas as formas de prescrição, essas 3 formas de prescrição, elas podem ser interrompidas uma única vez. Existe lá no Código Civil as formas de interrupção da prescrição e essa interrupção dar-se-á apenas uma vez para todos os tipos de prescrição, desculpa. Muito bem. No Código Civil também regula as formas em que essa prescrição se suspende. E todas as prescrições, elas poderão ser suspensas mais de uma vez. Ocorre que aqui vem uma primeira mudança. A regra é essa: a prescrição interrompe uma única vez, suspende mais de uma. A primeira ponto que a gente tem que falar: a prescrição intercorrente, então aquele terceiro tipo de prescrição que falamos, ela só pode ser suspensa uma vez e ela só pode ser interrompida uma vez.
Então, esse é o primeiro ponto que traz a diferença. As demais prescrições interrompem uma única vez, mas pode se suspender mais de uma. A intercorrente interrompe uma única vez e só pode ser suspensa uma única vez. Então, a partir daqui, vamos começar a prestar atenção para o raciocínio. Bom, Humberto Teodoro Júnior, ele faz uma analogia, né, entre a formação, a suspensão e a extinção da execução, entre o nascimento, a crise e a morte da execução. Então, vamos dizer que a prescrição intercorrente, ela está nesse segundo momento, né? Ela está na questão da crise do processo. O 921 do CPC, com a redação da Lei 14.195, modificou o inciso 3º, teve modificado o inciso 3º. Então, o 921, inciso 3º, depois do acréscimo desta lei, o texto anterior, só para vocês terem uma comparação, o texto anterior dizia, suspende-se a execução, inciso 3º, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Então, era muito comum, iniciava a execução, aí localiza o executado e aí se constata que ele não tem bens penhoráveis, se faz todas as pesquisas, Renajude, Cisbajude, registro de imóveis, mandado na casa da pessoa, faz toda vasculha, né? Porque a gente sabe que o patrimônio do executado ele é transparente para o executor, do exequente, no caso, o exequente ele pode pedir imposto de renda, tudo para tentar localizar bens. Não localizando os bens, segundo a redação anterior, suspendia a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, tá? Agora, a modificação é a seguinte, prestem atenção. O texto atual do 921, inciso 3º, diz assim, caput, suspende-se a execução. Inciso 3º, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Atentem. Quando não for localizado o executado e quando não forem localizados bens penhoráveis. Então, aqui nós temos uma modificação. Então, tu pensa assim, mandaste a carta R para a citação ou para a intimação no caso do cumprimento de sentença. E este AR voltou negativo. Isso quer dizer o quê? Não localizei o executado, correto? Muito bem, aqui vai começar o problema. Então, o que diz o artigo? Suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou os bens penhoráveis. Na sequência, esse artigo 921, com a redação da Lei 14.195, trouxe uma alteração nos parágrafos do artigo. No parágrafo 1º, que continuou o mesmo texto, coloca o seguinte, na hipótese do inciso 3º, que agora nós temos essa redação, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou os bens penhoráveis, então, diz o parágrafo 1º, na hipótese do inciso 3º, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Muito bem. Então, eu não localizei o executado e eu não localizei bens penhoráveis. Eu já localizei o executado, a passo seguinte é procurar bens penhoráveis. Então, vamos dividir. Eu não localizei o executado. O processo pode ser suspenso pelo prazo de 1 ano. Passo 2. Eu localizei o executado, eu intimei, eu citei, mas eu não localizei bens penhoráveis. O processo pode ser suspenso pelo prazo de 1 ano, de acordo com essa redação. Muito bem, e neste prazo de 1 ano, se suspenderá a prescrição. Cuida, só pode suspender uma vez, tá? Então, se eu não localizei o executado, eu não localizei o bens penhoráveis, eu posso suspender uma única vez e é pelo prazo máximo de 1 ano. Muito bem. Na sequência, quando passar este 1 ano, a prescrição volta a correr da onde ela parou, porque o prazo de suspensão é aquilo, corre o prazo e volta a correr pela diferença. Muito bem, o parágrafo 2º e o 3º desse artigo, ele se manteve igual, então apenas para termos uma sequência, o parágrafo 2º diz,
Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado ou executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. O texto está igual. Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. A todas essas, essa redação já tínhamos e era assim feito. Parágrafo 4º sofreu uma sensível diferença e mudança que vai nos interessar muito. O parágrafo 4º coloca o termo inicial da prescrição, porque eu tô falando em suspensão. Bom, se suspendeu é que já começou, né? Então vamos raciocinar nisso. Diz o parágrafo, o termo inicial da prescrição no curso do processo intercorrente será a ciência, grifem essa palavra, será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º desse artigo, qual é? 1 ano. Então, ele alterou o texto original. O texto original dizia, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, que era aquele 1 ano, que a gente não tinha localizado bens penhoráveis, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, né? Aqui tá diferente, pessoal. Liga, é o seguinte. O termo inicial de curso desta prescrição é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, ou se eu já localizei o devedor, já citei, já intimei o devedor e vou partir para a busca de bens, é da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. A partir dessa ciência, a prescrição se suspende e será uma única vez, tá? Então, vamos prestar atenção e vamos entender. O termo inicial, então, de fluir a prescrição é a ciência, tá? A ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ou de localização de bens penhoráveis. Então, imagina assim, voltou a carta R negativa e tu foi intimado do retorno negativo da carta R. Essa era a primeira tentativa de citação. E ela restou infrutífera. Se ela restou infrutífera, este é o termo inicial da prescrição. A prescrição intercorrente começa a correr desta intimação que tu mandaste a carta R e chegou inexitosa, no endereço errado, não localizou o devedor. A partir dessa ciência, começa a correr a prescrição intercorrente, tá? Bom, segundo ponto. Na primeira tentativa infrutífera de localização dos bens do executado. A partir dessa ciência, então, se eu fiz um cisbajude e esse cisbajude restou negativo, esse é o termo inicial. Então, pensa assim, começa a prescrição e somente pode ser suspensa uma única vez. Vamos voltar e vamos entender o que dizia o artigo. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez no prazo máximo previsto no parágrafo 1º. Tentativa, voltou ao R negativo, deu-se esbajude negativo, simplesmente eu tenho uma oportunidade de suspender essa execução pelo prazo máximo de 1 ano, tá? Que é o termo inicial dessa suspensão. Agora, vamos dizer assim, eu tentei a carta R, voltou negativo, suspendeu a prescrição, tá? Eu tentei citação por mandado e foi frutífera, deu certo. Simplesmente, essa suspensão que estava o meu feito, acabou. Ele só pode ser suspenso uma vez. Aí, simplesmente, eu consegui citar a criatura. Vou procurar bens penhoráveis.
não os encontro, não tem mais suspensão. O prazo volta a fluir. Não tem mais como parar, não tem mais como interromper, não tem como. Simplesmente a redação anterior, o termo inicial da prescrição intercorrente, era somente 1 ano após a suspensão, correto? Agora, o termo inicial é a tentativa infrutífera de citação ou localização de bens penhoráveis e a suspensão é pelo prazo de 1 ano, é o prazo máximo, mas cuidado pessoal, é até 1 ano. Pode ficar suspenso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, é até 1 ano, tá? Então, a partir deste marco, a prescrição se suspende. Então, pensa no fluxograma, assim. Ponto 1. Ciência da citação inexitosa ou da localização inexitosa de bens. Voltou a carta R negativa, cisbajure negativo, se teu processo está mais adiante, tá? Suspende com base no 921, inciso 3º, parágrafo 1º. Suspende pelo prazo de até 1 ano. Ok. Só que ocorre uma segunda tentativa de citação ou uma segunda tentativa de localização de bens. Simplesmente eu localizei bens, tá? Eu consegui citar. Aquela suspensão terminou. E aqui, nessa localização do devedor ou dos bens, interrompeu a prescrição, ok? Interrompeu a prescrição, simplesmente eu vou seguir com o meu processo. Mas a prescrição zerou, eu não tenho mais aquele prazo da suspensão. Interrompe, zera e começa a correr a prescrição intercorrente e não para mais. Este é o problema. Então, pessoal, se a segunda tentativa de citação ou intimação de localização de bens com constrição exitosa, então eu consegui penhorar ou eu consegui localizar as pessoas, acaba a suspensão do feito e retorna a correr o feito normalmente. Ele não vai suspender mais, tá? Aí vem o artigo 921 com a redação do parágrafo 4º-A, que teve a diferença. O parágrafo 4º-A colocou o seguinte: a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis, quer dizer, foi um sucesso, consegui, interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Claro que aquelas providências cartorárias, bom, eu consegui localizar os bens, eu pedi a penhora, bom, vai para o juiz vai despachar, vai sair a ordem de penhora, aí vai sair para averbá-la, isso não tem como correr a prescrição nesse período, né? Então, entra aqui, ó, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como as formalidades da constrição patrimonial. Só que aí surge uma dúvida. O parágrafo 4º, pessoal, fala a efetiva citação. Então eu digo para vocês, isso aqui é muito novo, isso ainda vai ensejar discussão. O que é a efetiva citação? Eu posso considerar que uma cadeia de citações até a última ser efetiva é uma efetiva citação, somente a última? Me parece que sim. Então, eu tentei a carta R, não consegui êxito, aí eu pego e tento a citação por oficial de justiça e não consegui êxito, aí eu tento a citação por edital e por edital ok, né? Edital seria a efetiva citação, aquela citação que restou efetiva. Então, eu acho que ainda tem muita discussão. Porque a partir da primeira citação inexitosa, simplesmente suspender a única vez a prescrição e depois da citação que tenha ocorrido normal, larga a prescrição, interrompe e ela começa a correr, tu imagina o tempo para o credor numa situação dessas,
né? É uma situação bastante delicada. Essa reforma, ela veio muito contrariamente ao credor, ela veio premiar o devedor. Então, se o credor abandonasse o processo entre uma citação e outra, deixa para lá, tá colocando petições protelatórias, insistindo em coisas que não vai conseguir, ok. Mas se o credor está sendo diligente, procurando a pessoa para ser citada e simplesmente se punido com essa interrupção da prescrição e começa a correr do zero e não para mais, eu acho bem complexa. Então, uma reflexão. A primeira tentativa de localizar o executado e o executado não é localizado, né? A primeira tentativa de citação, a R voltou negativo. O que acontece com a prescrição? Suspende, tá? Até o prazo de 1 ano. Aí eu faço uma segunda tentativa, 1 mês depois, tá? Se eu fizer essa segunda tentativa e o executado, ele não for localizado, nessa segunda tentativa, acabou a suspensão e começou a correr a prescrição. Esse é o problema. A suspensão se dá só uma vez. Aí na terceira tentativa eu consigo por edital, por exemplo, bom, simplesmente essa prescrição, ela tá correndo, ela interrompe nesse êxito do edital e não para nunca mais. Só pode suspender e interromper uma única vez. Então, na questão dos bens, citei tudo bem, aí eu vou procurar bens. Primeira tentativa, se esbajou de negativo, suspende, tá? Segunda tentativa, eu localizei bens, mas os bens são insuficientes. Eu não consegui localizar bens suficientes para saldar a dívida, para garantir o juízo. O que vai acontecer? Interrompe porque achou bens e volta a correr porque os bens são insuficientes. Deu para entender? Então, na primeira tentativa, suspendeu a prescrição, eu achei, simplesmente interrompeu essa prescrição e ela voltou a correr porque os bens não foram suficientes. O parágrafo 5º, né, que também teve a diferença, tá assim escrito. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, tá? Então, aqui coloca que o juiz, depois de ouvidas as partes, tá? Então, no prazo de 15 dias, de ofício, ele pode reconhecer a prescrição intercorrente, normal, tá? E extinguir o processo. E aí vem a grande modificação, sem ônus para as partes. Então, quando o juiz reconhecer a prescrição intercorrente, não tem sucumbência. Simples assim. Não vai ter sucumbência, não vai ter ônus para as partes, porque está expresso no artigo que simplesmente depois dele reconhecer a prescrição e extinguir, sem ônus para as partes. Não tem a sucumbência. Agora, o ponto tá nesse, o juiz depois de ouvidas as partes. O parágrafo 6º acrescido, ele vem explicar essa questão. A alegação de nulidade, diz o parágrafo, a alegação de nulidade quanto ao procedimento provisto neste artigo, somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação que trata o parágrafo 4º desse artigo, que se refere àquela intimação que é necessário para que inicie a prescrição, né, ou suspenda a prescrição, que é a da efetiva citação e da constrição de bens. Então, o que quer dizer o parágrafo 6º? Quer dizer que o parágrafo 5º, quando diz que o juiz, depois de ouvidas as partes, pode decretar de ofício. Se o juiz não ouvir as partes,
Elas, para considerar isso uma nulidade do procedimento, tá? Elas têm que demonstrar o efetivo prejuízo de não terem sido ouvidas, tá? Esse efetivo prejuízo, ele não é presumido, ele tem que ser comprovado, tá? Que as partes, elas tiveram prejuízo por não terem sido ouvidas antes do juiz decretar a extinção em função da prescrição intercorrente. E o parágrafo 7º encerra as modificações dizendo: aplica-se o disposto nesse artigo ao cumprimento de sentença que trata no 523 desse código. Pessoal, realmente é confuso, né? Realmente tem muitas arestas a serem aparadas, tem muitos detalhes a serem discutidos, inclusive quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei, né? É uma matéria que ainda vai ser muito debatida, mas por hora nós temos que nos acostumar a ela e por hora nós temos que entender como é que vai ficar a nossa vida processual na execução, né? Tanto na execução autônoma quanto no cumprimento de sentença, a partir de agora, né? Dúvidas surgirão muitas, mas aos poucos vamos tentar mantê-los atualizados aqui. Se gostam da aula, inscrevam-se no canal, indiquem a algum amigo, né? Querem deixar um comentário? Eu adoro os comentários, sempre é bom essa interação com vocês. Então, era o que eu tinha preparado para hoje. Fiquem bem, um grande beijo. Tchau!